Tem início agora o programa AFPESP na TV, que é veiculado na rede de TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo. Vamos observar um pequeno intervalo, mas antes lembrando que esse programa AFPESP na TV tem em sua grade de programação diversas atrações, variedades, entrevistas, dicas culinárias e muito mais. Eu gostaria que ficassem, porque dentro de instantes nós estaremos recebendo os convidados do dia de hoje. Até já então. Olá, amigos! O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, vai dar continuidade à entrevista sobre a Previdência Social, com convidados exclusivos do programa AFPESP na TV. Clemente Gans Lúcio é professor universitário, sociólogo, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Também é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e colunista do Brasil Debate. O DIEESE foi fundado em 1955 para desenvolver pesquisas que subsidiassem sindicatos, federações e confederações de trabalhadores filiados. Nesta conversa sobre a Previdência Social, vamos contar com a participação do conselheiro da AFPESP, Luiz Manoel Geraldes, advogado, especialista em Previdência Social e ainda coordenador do programa Nova Etapa, que objetiva promover ações para os servidores públicos que estão perto de atingir a fase da aposentadoria. Confira agora a entrevista que você vê aqui, com exclusividade no AFPESP na TV. Durante o intervalo, vocês tiveram aí um breve currículo dos nossos entrevistados, que vamos, dentro de instantes, começar com um rol de perguntas a eles. Eu me refiro ao Clemente Gans Lúcio, que é diretor técnico do respeitado DIEESE, a que renda minhas homenagens. Até falava para ele, pô, mas você é o Clemente? Eu via falar no Clemente, eu não sabia que era você, pois. E ao nosso lado também, o conselheiro da AFPESP, Luiz Manoel Geraldes, que tem um trabalho desenvolvido na defesa do futuro da Previdência, da aposentadoria do nosso associado, né? Bem, consta daquelas recomendações que eu me referi no programa anterior, as recomendações do DIEESE que apresentamos no fórum da AFPESP sobre a Previdência, o fim das desonerações. Aliás, eu sempre combati essas desonerações. Acho um absurdo isso aí. O governo tem introduzido desoneração. Para quem? Para empresas, para empresários, para banqueiros, né? Exato. E criou um problema com a Seguridade Social, artigo 194 e tudo aquilo que ele preconiza. Se não existissem as desonerações, os recursos da Seguridade Sociais, a seu ver, seriam mais relevantes do que são hoje, porque falam que a aposentadoria é profundamente onerosa. Você concorda com isso, Clemente? Bom, primeiro nós precisamos ter a clareza de que o financiamento da Previdência precisa ser atualizado, porque nós tendemos a ter mais pessoas se aposentando, vivendo mais, portanto, tendo a contribuição da Previdência que financiar um tempo de benefício maior. O financiamento da Previdência, ele também precisa ser equilibrado com a organização econômica. Nós fizemos no país mudanças tributárias importantes. Por exemplo, nós criamos uma figura tributária para as micro e pequenas empresas, desonerando as micro e pequenas empresas, o que faz sentido. Ao desonerar, nós animamos essa atividade que inicia numa micro e pequena empresa. Mas nós não colocamos nenhum substitutivo no financiamento da Previdência. Elas pagam uma menor tributação e não têm uma contribuição para a Previdência. Só que os seus trabalhadores vão se aposentar como os demais trabalhadores. O governo fez também, em 2011, 2012, 2013, desonerações visando dar competitividade à nossa indústria, para 4 ou 5 setores, que era uma desoneração experimental. O Congresso Nacional, de maneira, não sei por que motivo, ampliou de 5 para 54 setores, ampliando a desoneração tributária de forma muito acentuada e não colocou nada no lugar.
Ou seja, mais receita que nós perdemos. O orçamento da União tem uma coisa chamada desvinculação da receita da União, chamada DRU, que tira hoje 30% da receita da Seguridade. Então, a Seguridade recebe 100, 30 vai para o orçamento geral, fica 70 para financiar a Seguridade. Tudo isso retira a receita da Previdência. Portanto, a receita que era para financiar o sistema cai, as despesas crescem e vai gerar um déficit. Por isso que nós insistimos dizendo que nós precisamos debater a receita, porque a perda tributária são de bilhões, 200 a 300 bilhões perdidos de receita por conta das exonerações. Mas a ideia seria rever, né? E não eliminar as exonerações. Não, tanto é que estão sendo revistas, né? Exato, uma revisão, por exemplo, das empresas, das entidades filantrópicas, das exonerações para entidades específicas, rever no sentido de identificarmos o sentido, a pertinência, e se tiver pertinência, debatemos qual é a outra fonte para compensar. O que não tem sentido é você desonerar uma empresa e diminuir o direito do trabalhador. Estão sendo revistas agora, né? Exatamente, agora, nesse projeto... Estão aumentando a alíquota. Exatamente. Bem, dentro desse contexto que você colocou, quando saiu a Previdência do Ministério específico que cuidava dos destinos previdenciários e foi para o Ministério da Fazenda como uma secretaria, começa a partir daí a haver o distanciamento entre o segurado e o ente público? Exato. Acho que tem uma distorção nessa reorganização administrativa, porque o enfoque dado à Previdência hoje, na medida que ela é uma secretaria do Ministério da Fazenda, é um enfoque fiscal. Ou seja, quanto ela custa, quanto ela arrecada. O Ministério da Fazenda colocou uma série de despesas dentro da Previdência, por exemplo, o custo da aposentadoria do servidor público, que desde 88 tem um regime específico dentro da conta da Previdência, coloca os militares dentro da conta da Previdência, todos servidores que têm regras específicas, que a Constituição definiu e que tem forma de financiamento específica. Só que quando você faz uma junção em uma única conta, onde você coloca um conjunto de despesas, todas elas com regras históricas, e um conjunto de receitas desoneradas, reduzidas ou de evasão fiscal, hoje tem de 300 a 400 bilhões sendo cobrados pela Previdência, sendo que 2/3 disso o Ministério diz não dá para cobrar, porque não tem mais um ente de quem se cobre. O que nós dizemos nós não podemos chegar daqui a 10 anos e dizer a mesma coisa. A gestão tem que mudar. Nós não podemos aceitar essa perda de receita. Então, quando nós transferimos para a Fazenda, nós estamos dando à Previdência um caráter fiscal, esquecendo que, antes de tudo, ela é uma política pública de proteção social, dada a todo cidadão brasileiro. No nosso entendimento, uma reforma da Previdência devia começar dizendo: o governo pretende uma reforma que garanta a todos os brasileiros e brasileiras, em uma determinada idade, 60, 65 anos, o direito de proteção, ou pela aposentadoria, ou pela assistência social. A gente fica com a impressão de que a gente sai de uma condição de um direito para uma benesse do governo fiscal. Se tiver dinheiro... Ou para um ônus, né? Um ônus. O aposentado virou um ônus para o Estado brasileiro. Exatamente. Essa né? mudança me deixa pensar, sem sentir isso, né? E o Estado, na verdade, deveria organizar uma oferta de uma proteção, dizendo à sociedade quanto que essa proteção custa. E dizendo da onde que ela quer arrecadar. Se desonerou as empresas, ótimo, nós achamos que isso é o correto. O que pôr no lugar. Mas eu tenho uma outra preocupação. E a garantia constitucional que se tem colocada pela imunidade tributária? Igrejas... Também é importante. Igrejas, sindicatos, tudo isso é desonerado, né? Exatamente. Então, tem muitas... Tem que ser revisto esse tipo de imunidade tributária? Quando nós dizemos que o financiamento tem que ser revisto, nós consideramos que todas essas regras, no momento em que o governo chama a sociedade para repensar a Previdência, uma reforma é isso, essas coisas deviam ser colocadas na mesa e serem balanceadas. Faz sentido? Faz sentido esta regra? Faz sentido nós termos esta condição
para os rurais, para as mulheres, para os professores, para os militares, para os servidores públicos, para todos. E aí a sociedade olha e diz o que faz sentido, o que não faz sentido. Faz sentido acabar com a diferença entre homens e mulheres? Bom, se as mulheres ganham 30% a menos, tem a dupla jornada do cuidado com a família no geral, com a criança e com o idoso, quem cuida são as mulheres. Elas são responsáveis pela maternidade. A sociedade quer continuar se reproduzindo. Bom, as mulheres têm que ter, nessa condição, observada o direito à previdência. Em que condições? Iguais às dos homens? Se há uma relação profundamente desigual? Então essa é uma decisão que a sociedade tem que decidir. Se nós queremos igualar o direito, o tempo de contribuição e o tempo de aposentadoria, talvez devêssemos oferecer para as mulheres condições de igualdade, de presença no mercado de trabalho, de cuidado da família. Provavelmente nós, homens, não dividimos em igual condição o ônus do cuidado com a família. Essas coisas que uma reforma da Previdência poderia suscitar no debate. E um avanço cultural, um avanço político na sociedade. Moço, tem que incluir a cobrança dos grandes devedores também, né? Exatamente. Aliás, ficou em 2003, o governo falava dos grandes devedores, inclusive dizia da inviabilidade de manter a Previdência como estava, tendo em vista os grandes devedores. Bom, aí foi aprovada a emenda 41, não se falou mais nada dos devedores. Será que, por um passe de mágica, todos eles pagaram? Não sei. Dizem que a Procuradoria está executando, né? Mas são problemas pontuais, né? Que uma questão só não resolve, né? E você tem, como as cobranças elas têm uma defasagem temporal muito grande, muitas vezes o tempo, quando você executa já a dívida, o devedor já não existe mais, a empresa não existe, você não tem mais como cobrar. Há uma estimativa que 2/3 dessa dívida com a Previdência não consegue executar, porque não encontra a outra parte que deveria exercer. Está devendo a contribuição previdenciária. Por isso que nós propomos uma revisão da gestão para não deixar com que isso aconteça. Eu vou fazer uma pergunta que é finalizadora. A reforma é imprescindível se não quebra o sistema? Você e você. Eu diria que a reforma ela é permanentemente necessária. O sistema está longe de quebrar e o sistema tem capacidade de achar um equilíbrio entre financiamento e um pleno direito. Para isso tem que ter uma boa gestão. Nós não estamos mexendo nem no financiamento e nem na gestão para que ela pudesse reorganizar, inclusive, o direito de forma adequada. Nós temos que entender na sociedade brasileira que o tratamento da Previdência tem que ser um tratamento permanente e permanentemente atualizarmos financiamento, gestão e o direito. Não dessa forma quando a mudança recai integralmente sobre o direito do trabalhador. Você, Geraldo. Também considero necessária a reforma. Só acredito que ela poderia ser feita com mais transparência por parte do governo, mais esclarecedor com relação a todas essas alternativas que a gente discutiu aqui, né? E é isso. E respeitar direitos adquiridos, principalmente, né? Há uma preocupação muito grande aí com as regras de transição agora. Eu agradeço a presença do Dr. Clemente Gans Lúcio, que é diretor técnico do DIESE, e do Luiz Manuel Geraldes. Eu agradeço a ambos a participação nesse programa. Já que tivemos esse contato com o Dr. Clemente, eu acredito que nós vamos esclarecer dúvidas, convidando-o novamente para novos programas. Será um prazer. E continuem aqui porque nós temos grandes atrações em AFIPESP na TV. Fiquem aqui na TV aberta, na TV AFIPESP. Olá, amigos. Em junho, a equipe de imprensa da AFIPESP, em conjunto com a primeira vice-presidente, Thaís Helena Costa, esteve em Brasília para falar sobre a reforma da Previdência. Confira a abertura deste trabalho da AFIPESP e as opiniões contrárias ao texto original da reforma dos seguintes deputados: Major Olímpio, Carlos Zaratini e Chico Alencar. Hoje nós estamos aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou representando a AFIPESP, presidida por Antônio Carlos Duarte Moreira, que me indicou para fazer esse trabalho, o acompanhamento da reforma da Previdência. Entrevistamos alguns parlamentares e você poderá ver nas reportagens como este tema é contraditório. Assista. Major Olímpio, como parlamentar neste momento,
sabendo que a reforma da Previdência está para ser pautada em breve, qual a sua opinião? O que o senhor acha deste momento, desta reforma para o Brasil, nas condições em que ele está? Em primeiro lugar, Thaís, a todos os milhares de associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que é a maior entidade da América Latina, eu quero dizer da minha preocupação ainda. Já era para estarmos votando hoje essa chamada PEC do extermínio dos servidores públicos. Nós já perdemos na comissão especial, eu fiz parte dessa comissão especial, estão massacrando os servidores públicos, estão satanizando a figura do servidor público, dizendo que nós somos responsáveis por todas as mazelas e um buraco na Previdência. Primeiro, esse buraco, ele não existe, segundo dados da própria Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANFIP. Não tem regra de transição para quem entrou de 2003 para cá. E o momento é de mobilização. Eu quero parabenizar a Associação dos Funcionários Públicos, que está aqui na Câmara Federal hoje, vigilante, se mobilizando, pedindo o apoiamento. Vejam que há 20 dias atrás, o presidente tinha pelo menos 400 deputados para votar. Porque é projeto de emenda constitucional, ele precisa ter 308 votos em 2 turnos. Ele caiu em desgraça, está morto politicamente, diminuiu o número de adeptos. Mas no estado de São Paulo, é bom que fique muito bem claro. O governador de São Paulo é favorável à votação da PEC para arrebentar os servidores públicos. A maioria dos deputados do estado de São Paulo, os 70, são favoráveis, porque acompanham e rezam a cartilha do Alckmin. E rezavam a cartilha do Michel Temer. Então nós temos que nos mobilizar agora. Então eu quero dizer a vocês hoje, parabéns pela mobilização da Associação dos Servidores Públicos, além de levar entretenimento, educação, lazer, saúde, representatividade no campo jurídico, também se faz presente no campo institucional. Duarte, a todo o conselho, aos diretores, aos quase 250 mil associados, se já não for um pouquinho mais, Thaís, o nosso respeito, a nossa admiração. Eu sou filho de servidor público, meu pai faleceu ano passado, agente penitenciário, servidor público do estado de São Paulo. Eu, desde os primeiros passos de aprender a falar, eu comecei a aprender dentro de casa o valor do serviço público que é prestado pelos servidores do estado de São Paulo. E não podemos deixar que governos irresponsáveis nos arrebentem. Nós queremos tratamento digno e nós vamos derrotar a PEC 287. Se for colocado em plenário agora, nós temos que demonstrar e pressionar de todas as formas. E nós vamos ter que fazer isso, porque nesse momento, eu estou me dirigindo aí a milhares de servidores públicos, o governador, quase 50 deputados federais de São Paulo, que estão se prostrando, estão aqui no Congresso, gente, a coisa mais feia do mundo, eu fui denunciar isso no plenário, estão oferecendo para deputado que é religioso, canal de rádio e TV, para deputado que é ligado à bancada ruralista, a diminuição do fundo rural, da alíquota de 2,3 para 1,5, emendas parlamentares, cargos, é uma vergonha. Estão querendo vender a sua dignidade. Olha o que estão fazendo com as mulheres policiais. Estão sendo penalizadas, primeiro por ser mulher e depois por ser policial. As policiais civis de São Paulo, as policiais militares não estão nem contempladas. Mas as policiais civis estão aumentando o tempo delas no mínimo 25 para no mínimo 30. Então estão pagando um pedágio, aliás, duplo pedágio. Só as mulheres policiais estão pagando 2 pedágios. O trabalhador do campo está pagando pedágio, o deficiente físico está pagando pedágio. Agora, a mulher policial está sendo literalmente destroçada. Preconceito por ser mulher e preconceito por ser policial. Então, meus associados, milhares de pessoas que acompanham a programação da Associação dos Funcionários Públicos, hora de mobilização, gente. E agora é um bom motivo para nós estarmos todos de mãos dadas, todas as áreas de serviços públicos do estado de São Paulo. Olha,
A reforma da Previdência é extremamente nociva para o povo brasileiro, né, de forma geral, para os funcionários públicos de forma mais particular, né, e é uma reforma que a gente sabe prejudica a todos. Nós achamos que nesse momento o governo não tem os 308 votos para aprová-la e por isso fica segurando para não entrar na votação, porque provavelmente ele perderia, ainda mais com toda essa crise que tomou conta do governo, com essas delações da JBS. Então nós achamos que nesse momento o governo não tem condições de votar. Mas isso também não permite que a gente durma, né? Durma no ponto. Nós temos que trabalhar. E aí os funcionários públicos do Estado de São Paulo, que estão em todo o Estado, têm que procurar todos os 70 deputados na sua base. Então aquelas pessoas que sabem, o deputado mora aqui na cidade, tem que procurar o deputado educadamente e pedir o voto dele contra a reforma da Previdência. Eu acho que isso é fundamental, né, para que a gente possa efetivamente derrotar essa reforma. O governo tenta, de todas as formas, dizer que o culpado pelos problemas da Previdência é o povo brasileiro. Né? Por quê? Eles falam, não, gasta demais a Previdência. Isso não é verdade. A Previdência ela é um sistema que garante que as pessoas que já trabalharam tenham a sua aposentadoria financiada por aqueles que estão trabalhando. Certo? Eles jogam todo esse peso nas costas do povo e não levantam quanto as empresas sonegam, não levantam os impostos que foram eliminados dos empresários. Por exemplo, hoje, imagine você, uma pessoa que trabalha numa grande empresa, se for um executivo, ou se for mesmo um técnico, ele paga mais imposto de renda do que o dono da empresa. Porque o dono da empresa recebe lucros e dividendos e não paga nenhum imposto sobre isso. Então, evidentemente, o problema fiscal do Brasil é o problema da desigualdade na tributação. Quem tem pouco paga muito imposto e quem tem muito paga pouco. Nós temos que inverter isso. Em primeiro lugar, não é propriamente uma reforma, é um reajuste do sistema previdenciário, que é, na política formal e institucional, o melhor distribuidor de renda que temos no Brasil, nessa sociedade ainda tão injusta, e o que se quer fazer sem melhorar os mecanismos de cobrança da dívida ativa da Previdência, que envolve grandes empresas, sem fazer uma auditoria nas suas contas, inclusive percebendo que da Seguridade Social não vai para o financiamento da Previdência, sem fazer um debate amplo e profundo com a sociedade e reduzir de fato os privilégios. O que se quer é impor uma mudança que atinge, sobretudo, os mais necessitados, quem mais precisa, inclusive, da própria Previdência Social. Então, essa mal chamada reforma ela tem uma embocadura errada, ela não é democrática, inclusive o seu principal demiurgo gestor, o senhor Marcelo Caetano, que agora não tem mais o Ministério da Previdência Social, isso é significativo, ele foi incorporado ao Ministério da Fazenda, é a visão fiscalista da Previdência como um problema e não como uma solução de política social e assistencial mesmo. Ele se reuniu na preparação da proposta enviada aqui para o Congresso, em primeiríssimo lugar e durante longo tempo, com entidades financeiras, bancos, da Previdência Privada. Só no finalzinho, para não ficar tão descarado assim, ele recebeu entidades da sociedade, da população, dos servidores públicos. Então há um claro viés privatizante e de negócio financeiro para incidir de maneira muito forte sobre a nossa Previdência. Portanto, eu acho que o conjunto da obra é muito ruim, é péssimo, mas eu diria que você atingir o trabalhador rural, você atingir as viúvas, os pensionistas, aquela acumulação de nenhum super salário ser cortada e também, como houve no início, mas graças a muita resistência, começou a se reduzir, a ideia de que todo mundo tem que ser tratado de maneira absolutamente igual, como se não houvesse tarefas mais desgastantes, especificidades nas diferentes profissões. Portanto, e sem contar o período imenso que querem ampliar de contribuição
numa sociedade também que não tem essas formalidades há muito tempo. Para um trabalhador pobre, você contribuir por 15 anos seguidos já é quase que uma proeza. E isso quer se ampliar em pelo menos 10 anos. Então, na verdade, a injustiça campeia. Tanto que o governo está com dificuldade de conseguir os votos aqui, os 308 votos na Câmara, os 3/5 no Senado também. Por isso que eles estão um pouco recuados e temerosos e oferecendo, vamos reconhecer, cargos e mais cargos dentro da estrutura do governo, na velha política do toma lá da cá, para conseguir esses votos. Continue com a programação do AFIPESP na TV. Obrigado. Olá! Estamos em pleno inverno, com dias de temperaturas mais baixas em todo o Brasil. No estado de São Paulo, a cidade de Campos do Jordão é uma das mais procuradas pelos turistas que gostam desta estação. Lá, a AFIPESP tem 3 unidades de lazer. Hoje, vamos ensinar um doce que é servido somente na Sarra AFIPESP Campos do Jordão, o strudel de maçã. Anote os ingredientes. Massa folheada pronta, 1 pacote. 9 maçãs. 200 gramas de açúcar. 4 colheres de sopa de canela. O chefe de cozinha, Marcelo Bueno, que comanda o restaurante da sede social, preparou a receita para você acompanhar cada etapa. Primeiro fatie as maçãs e misture com a canela e o açúcar. Abra a massa e enrole como um rocambole. Leve ao forno por 30 minutos. Para servir, fatie o doce e acrescente uma bola de sorvete de creme. A receita da unidade Sarra é diferenciada com um sabor inigualável. A Sarra é a pousada charme da AFIPESP, com decoração sofisticada e muito conforto. Se você ainda não conhece, confira as imagens que selecionamos desta unidade de lazer e agende sua visita. Obrigado por sua audiência. Até breve.